professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, na aula anterior nós iniciamos sobre os reinos africanos, né? Nós já estudamos sobre o reino egípcio, sobre a civilização egípcia, e agora nessa aula nós vamos estudar sobre outros reinos africanos. Temos que lembrar da importância do continente africano, né? E da condição atual dos países que pertencem a este continente. Temos que lembrar também que esse continente ele sofreu a interferência de vários países europeus. E muitos conflitos internos que existem em países do continente africano são em função dessa interferência europeia, que ao repartirem o continente entre si, né, algumas potências europeias desconsideraram que o continente africano é um continente muito misto, muito diverso, de vários povos, de várias culturas, o que acabou unindo pessoas de tribos diferentes, levando a muitos conflitos internos. Vamos iniciar a aula com a correção das páginas que eu pedi para vocês fazerem, para a gente conseguir introduzir, né, ainda mais o assunto sobre os reinos africanos. Página 82. De acordo com o texto, qual foi o modo de organização das sociedades africanas durante muito tempo? Este texto, gente, ele está falando sobre a organização dos povos africanos, como eles viviam, como eles se organizavam. Inclusive, nesse texto explica o porquê que os africanos não deixaram grandes obras, né, obras majestosas, como os povos europeus, por exemplo. As sociedades eram nômades e costumavam adaptar os sistemas agrícolas ao meio. O pensamento social era centrado na fertilidade e na defesa dos seres humanos diante da natureza. Então, esses povos africanos, eles não tinham a ideia de permanecer apenas em um lugar, né? Então, eles iam adaptando os sistemas agrícolas à medida que eles iam chegando nos locais. Esse modo de organização social originou uma forma de organização política. Qual? O poder dos reinos e impérios africanos esteve atrelado ao controle da população e dos rebanhos, ou seja, para nesses impérios e nestes reinos, né, o que interessava não era o tamanho da terra, o tamanho do império, era o controle da população e dos rebanhos, das produções agrícolas e dos animais também, tá? E não ao controle e delimitação do território. 3. De acordo com o texto e com o que você estudou neste capítulo, quais as contribuições do continente africano para as sociedades? Foram imensas, né, gente? A gente tem que lembrar que as primeiras civilizações, elas vão surgir no continente africano. A civilização egípcia, por exemplo, com os nomos, né? E os primeiros grupos humanos também vão surgir no continente africano. E a partir daí eles vão migrar e povoar o restante do planeta. Podemos indicar o surgimento do Homo sapiens, as contribuições culturais do Egito, os legados culturais das sociedades e reinos africanos. Inclusive, o Brasil, a cultura brasileira, sofreu muito a influência da cultura africana, quando os negros africanos foram trazidos aqui para o território à força e foram escravizados. Nós vamos ver que esses povos, gente, eles já tinham um conhecimento muito avançado. Eles já sabiam manusear o cobre, já sabiam a arte da mineração, né, a arte de minerar, já sabiam dominar as técnicas agrícolas. Então, esses povos, eles foram e são, né, extremamente importantes na cultura brasileira também. Página 83. Imagine que você vivesse em uma sociedade africana antiga em que existisse um griot. Na página 83 também tem um texto para a gente ler. Este texto fala sobre os griots, fala sobre a tradição oral nos povos africanos. Os griots, gente, são pessoas que aprendem sobre os antepassados, sobre as histórias e repassam de geração para geração.
Os griots, eles são extremamente importantes nessas sociedades para que a identidade, para que o conhecimento desses povos não se percam com o passar do tempo. Os griots, né, a tradição oral, como é chamada, que é a contação de histórias, né, ela é feita pelos griots. Então, são pessoas extremamente importantes na sociedade africana, em muitos povos africanos. Que tipo de histórias ele contaria para você e para a sua comunidade? Precisamos lembrar que os griots contariam histórias sobre as tradições e cultura de seu povo, sobre os mitos, sobre a formação do povo, dos povos deles, sobre fenômenos naturais. Na sua opinião, como os griots memorizavam essas histórias? Devemos perceber que, na ausência de elementos que permitissem registrar essas histórias, elas eram guardadas na memória dos membros mais antigos da comunidade e passadas de geração em geração. E como seria se você tivesse que guardar todas as informações somente na sua memória? Como seria? Vocês dariam conta de guardar todas as informações na cabeça? Com a tecnologia que a gente tem hoje, não dá conta, né? E a informação, ela vem em grande volume para a gente também. É muita informação, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente não teria condições de guardar tudo na cabeça, mesmo porque hoje em dia nós somos auxiliados pelos recursos tecnológicos, não é verdade? Com o uso da tecnologia, provavelmente muitas pessoas teriam dificuldades em guardar essas histórias na memória. 4. Você se lembra de alguma história sobre a origem de seus ancestrais e as tradições da sua família? Qual? Conte para os colegas. Finalizamos a nossa correção, né, gente? Agora nós vamos dar continuidade com a matéria, falando sobre os reinos africanos antigos. Nós já sabemos, né, que as alterações climáticas que aconteceram no continente africano provocou muitas migrações desses povos para a África setentrional. Outros se dirigiram para o sul, para a África subsaariana. Esses povos, eles foram se organizando em comunidades e foram surgindo os grandes impérios. Lembremos que o Império Egípcio, né, que entrou em declínio com a invasão de vários povos, ele surgiu graças à fertilidade das margens do Rio Nilo. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre o Império Kush, sobre o Reino de Kush. O Reino de Kush, gente, ele vai, deixa eu grifar aqui para vocês, ele vai surgir depois do século 20 a.C., que esse reino ele vai se formar. Ele vai ter a sua economia baseada na pecuária e na agricultura. Esse reino ele vai evoluir, gente, da relação comercial que vai se estabelecer com o Egito, com os egípcios, e dessas relações comerciais também que vão acontecer pelo mar Mediterrâneo e com as populações da África subsaariana. Então, a partir das relações comerciais, esse reino vai começar a se fortalecer. Vamos lembrar que do final do Médio Egito para o Novo Egito, o Império Egípcio ele estava em grande expansão, não é verdade? Nessa grande expansão, os egípcios eles dominaram o reino de Kush. Esse domínio ao reino de Kush ele vai ser a partir do século XVI e vai chegar ao fim, gente, no século XI a.C. Quando o reino de Kush torna-se livre dos egípcios, o reino de Kush ele vai se reerguer, ele vai se fortalecer e vai ter como principal capital a cidade de Napata, vai ter como principal região a cidade de Napata, que era o centro religioso e comercial. Mesmo após a dominação pelos egípcios,
e logo depois da independência em relação aos egípcios, o reino de Cush vai continuar realizando comércio com os egípcios. Vai haver uma relação amistosa entre esses dois reinos. E vai haver, inclusive, intercâmbio cultural. Como assim? Alguns povos, né, do reino de Cush vão formar o exército egípcio, vão fazer parte do exército egípcio. O reino de Cush, ele vai fornecer diversos produtos aos egípcios, vai estabelecer grandes trocas comerciais com esses povos. Grande parte do ouro e das ricas jazidas cuxitas foram comercializadas com os egípcios. Grandes caravanas comerciais vão se formar, vão atravessar a cidade de Napata em direção ao Egito e vice-versa. Dentro desse desenvolvimento econômico, gente, desse crescimento do reino de Cush, uma outra cidade ela vai se destacar, que é Meroé. Meroé vai se tornar um grande centro urbano com grandes edificações de alvenaria, com palácios e pirâmides, e vai se tornar a capital do reino após o século VII. Então, essa capital vai intensificar ainda mais as relações comerciais com o Egito. Em um determinado momento, o reino Cush vai dominar o Império Egípcio. Lembra que no Novo Egípcio, no novo Império Egípcio, ele vai entrar em declínio, ele vai entrar em decadência em função das invasões que ele vai sofrer, invasões externas que ele vai sofrer, invasões de outros povos. Dentre esses povos estão o reino de Cush. O reino de Cush, aproveitando-se das crises do novo Império Egípcio, e vai conquistar a cidade de Tebas. Então, o governo cuxita ou dos faraós negros, que vai formar a 25ª dinastia no Egito. O Egito, gente, ele vai entrar em declínio com a invasão de vários povos, inclusive do reino de Cush. No reino de Cush, as mulheres, gente, elas eram muito valorizadas. Elas ocupavam um papel importante na sociedade cuxita, né? Elas tinham poder de decisão, inclusive, na sociedade cuxita. As mães dos reis cuxitas, elas davam opiniões no governo, elas determinavam, né, a sucessão do reino também. Então, esse reino de Cush, diferente dos outros reinados, onde a participação no governo, a participação social tem destaque apenas para os homens, desse reino de Cush tem um grande destaque, né, para a importância da mulher, para a participação da mulher na tomada de decisões governamentais, na administração. O domínio axumita e o comércio de Cartago. Nós vamos ver que o reino de Cush, ele vai entrar em declínio e vai ser conquistado pelo reino de Axum. Por quê? Como assim? Vamos entender. O domínio cuxita sobre o Egito vai terminar em 662 a.C., quando os assírios vão conquistar a região. E os egípcios vão expulsar os assírios da região. Só que os egípcios vão sofrer várias invasões. Então, o Egito ele vai sofrer o seu declínio, né? O Império Egito vai entrar em decadência, em queda, vai chegar ao fim em 525 a.C. Durante a desagregação desse Império Egípcio, gente, o reino de Cush vai continuar forte, vai continuar participando no comércio entre o norte africano e a África Central. Só que no século IV a.C., ele vai sofrer vários ataques dos povos vizinhos. Então, Cush vai ser dominado, né, enfraquecido, né, socialmente, politicamente e economicamente. O Império de Cush vai ser dominado pelo reino de Axum. Então, após sofrer vários ataques vizinhos, Cush vai ser conquistado pelo reino de Axum. O reino de Axum também, gente, ele vai surgir das intensas relações comerciais com os povos localizados ao longo do Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho e do Mar Índico. Observem aqui no mapa.
O reino de Axum, através do Oceano Índico, o reino de Axum vai realizar intensas relações comerciais com povos asiáticos, dentre eles a Índia, através do Mar Vermelho, vai estabelecer intensas relações comerciais com os árabes, né? E através do Mar Mediterrâneo, vai estabelecer intensas relações comerciais e culturais também, principalmente com os povos persas. A religião desses povos Axum, do reino Axum, gente, ela vai estar muito ligada ao Mediterrâneo, porque através do mar Mediterrâneo, esses povos vão ter contato com a religião católica, com o cristianismo. Então, eles vão adotar o cristianismo por volta do século IV. O poderio do reino Axum, gente, ele vai entrar em declínio, vai entrar em queda apenas no século VIII depois de Cristo pelos árabes. Os árabes eles vão conquistar grande parte do continente africano e vai transformar a região cada vez mais em uma região muçulmana. Por isso que grande parte da região norte da África atualmente é muçulmana, em função dessa conquista árabe, quando o reino Axum foi fragmentado, entrou em declínio. Então, o reino Axum, ele isolado e enfraquecido, né, porque ele ficou isolado, a gente observa aqui no mapa a expansão islâmica, ocupando grande parte do norte do continente africano, isolando o reino Axum. Então, isolado, sem força econômica, sem força social, ele vai sucumbir, vai chegar ao seu fim no século XII. O reino Kush e de Axum, eles vão deixar várias evidências de suas realizações. E essas evidências, gente, vão ser extremamente importantes para as pesquisas arqueológicas, para entender como eram essas sociedades, como viveram esses povos. Essas pesquisas são extremamente importantes para a gente conseguir entender o passado. Na região do Golfo de Tunis, gente, aqui na região, no Mar Mediterrâneo, vai surgir um outro grande reino, reino de Cartago. Esse reino também ele vai surgir das intensas relações comerciais dos fenícios no final do século IX a.C. Os fenícios eles tinham muito poder comercial que eles traçavam aqui ao longo do Mar Mediterrâneo, com vários povos. Só que o Império de Cartago ele vai entrar em declínio com a expansão do Império Romano. O Império Romano vai expandir seu território e nessa expansão vai entrar em atrito com o Império Cartaginense. Através das guerras púnicas, né, que são as guerras que vão acontecer entre o Império Cartaginense e o Império Romano, o reino de Cartago vai acabar sendo derrotado. Esse reino de Cartago, gente, ele vai ser, o nome de guerras vai ser guerras púnicas, porque para os romanos vão chamar os cartaginenses de púnicos, tá? Por isso que chama-se guerras púnicas. Esse conflito, inclusive, vai se dar, gente, pelo controle, que vai envolver grande parte do Mediterrâneo. Reinos de Gana e Mali. O reino de Gana também vai ser extremamente importante e ele vai se desenvolver também a partir das intensas relações comerciais que vão acontecer pelo comércio transsaariano. E esse comércio ele vai ser facilitado quando esses povos aqui de Gana vão aprender a fazer a domesticação do camelo. O camelo vai ser extremamente importante para essa travessia aqui pelo Saara. No século VIII, grandes caravanas atravessam o deserto do Saara, levando mercadorias. Era o chamado comércio transsaariano. Em Gana, eram comercializados escravos, ouro, sal, marfim, entre outros. Esse reino, gente, ele também é conhecido como o Reino do Ouro,
porque tinha muita jazida de ouro nessa região. E a base econômica do Reino de Gana vai ser a extração de ouro. O Reino de Gana ele vai entrar em declínio quando as minas vão entrar em declínio, quando a produção de ouro, gente, vai esgotar, quando haver o esgotamento das minas de ouro. Então, o reino vai se tornar enfraquecido economicamente e ele vai se fragmentar. A partir dessa fragmentação, vai formar o reino do Mali. O reino do Mali vai ser um reino gigante, imenso, como a gente pode ver aqui no mapa. O reino do Mali vai ter destaque para dois grandes imperadores, Sundiata Keita, que vai anexar vários territórios ao reino do Mali, e esses territórios vão ser riquíssimos em sal e em ouro. E um outro imperador que vai ter grande destaque no Império de Mali, no Reino de Mali, será Musa. Musa, gente, ele vai ficar reconhecido, né, lembrado, porque ele fez a peregrinação até Meca e ele também vai ser responsável pela construção de universidades e de bibliotecas no Império Mali, no Reino de Mali. O Reino de Mali ele vai entrar em decadência através de várias invasões externas que vai sofrer. Neste mapa aqui, pessoal, está apresentando para a gente a localização do Reino de Gana e Reino de Mali, tá bem? Observem aqui a localização desses reinos em relação ao continente africano e em relação à localização deles no deserto do Saara. A gente tem que lembrar que o Reino de Gana foi um reino que prosperou em uma região extremamente difícil, com solo árido, com clima árido, né? Pouca chuva, solos inférteis. Por isso que a base econômica do reino de Gana, que sustentou o reino, gente, por muito tempo, foi a extração de ouro. Finalizamos, então, a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de História, página 82. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.